Existe um silêncio que pesa mais do que o barulho. Um cansaço que não se cura dormindo. Uma correria que esmaga o espírito e que faz a gente entrar num ritmo estranho. A gente vive cercado de coisas, mas com o tempo, aos poucos, vai ficando vazio. E é exatamente neste ponto que o Getsemane nos encontra. Porque existe um momento da vida que Deus não fala com trovões, nem com milagres imediatos. Ele só espera por nós. Espera pela nossa presença, pela nossa atenção, pelo nosso coração desperto. Mas é exatamente essa parte que parece mais difícil. Daê, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é exatamente esse, a hora que nunca sobra. Olha que loucura, hoje nós dormimos muito menos do que qualquer outra geração que já passou. A gente tá sempre cansado, mas raramente a gente descansa. A gente tá sempre cercado de informação, mas dificilmente estamos atentos. E no meio dessa avalanche de coisas, de informações, de tarefas, de notificações, de problemas, de metas, de urgências, a gente tenta achar 5 minutos para Deus. 5 minutos. E muitas das vezes nem esses 5 minutos a gente consegue entregar. Não porque a gente não ama a Deus, não porque a gente não quer, mas porque o coração foi ficando apertado, ocupado, congestionado, sufocado. E quando Deus tenta falar, parece que não tem mais espaço. Quando Deus chama, a gente tá distraído. Quando Deus espera, a vida tá correndo. E quando, enfim, sobra 1 minuto, sempre sobra o mais fraco da gente. O resto, o que sobrou, a migalha do dia. Mas o Getsemane nos mostra algo que a gente precisa encarar. A alma também dorme. E o pior sono não é o do corpo, é o sono do espírito. Imagina aquela noite. Jesus sabe o que vai acontecer. Ele sente o peso do pecado do mundo esmagando o seu peito. Sente o abandono, sente a solidão, sente a angústia profunda a ponto de suar sangue. E o que ele pede? Ele não pede para os discípulos parar o inferno. Não pede para que eles resolvam a história. Não pede para que eles lutem com espadas. Ele só pede: fiquem comigo, vigiem comigo. Não durmam. É quase como se ele dissesse: eu não quero que vocês façam, eu quero que vocês estejam. Mas quando Jesus volta, eles estão dormindo. Não dormindo por desinteresse, nem por descaso, mas porque estavam cansados. Cansados demais para perceber a urgência do que Deus estava fazendo. E é exatamente aqui que a gente se vê. O Getsemane não mostra somente a falha deles, mas mostra também a nossa. Enquanto Deus está tentando nos levar a um momento decisivo, a gente tropeça no sono espiritual. Enquanto Ele fala, a gente não ouve. Enquanto Ele pede 1 hora, nós lutamos para dar 5 minutos. É impossível não pensar no contraste. Por um lado, Jesus lá suando sangue, e por outro lado, os discípulos dormindo. A maior batalha espiritual da história acontecendo. E os homens mais próximos de Jesus não conseguiam ficar despertos. Mas essa história não é sobre os discípulos errarem. É sobre nós errando do mesmo jeito. Porque esse episódio nos revela 3 verdades profundas. A carne sempre vai nos puxar para o sono, não importa se a gente quer. Se a gente não desperta por dentro, a carne sempre vence. O espírito sempre quer, mas a rotina afoga. A alma tem sede de Deus, mas o mundo tem sede da nossa atenção. E normalmente o mundo vence. Se a gente não vigia, a tentação ela nos vence.
Jesus não disse, vigiem para que eu me sinta melhor. Ele disse, vigiem para que vocês não caiam. Ou seja, o tempo com Deus não é um luxo espiritual. Sem vigiar, a carne assume. E quando a carne assume, a gente age no impulso. Como Pedro, que cortou a orelha do soldado. A gente foge do compromisso, assim como os discípulos fugiram aquela noite. A gente nega a fé com palavras ou atitudes, como Pedro negando Jesus. É sempre assim. Primeiro dorme, depois tropeça. Sabe o que mais me pega nessa passagem? Jesus, ele não pediu uma vigília de 24 horas ou uma campanha de 7 dias. Ele pediu somente 1 hora. 1 hora. E nós estamos numa época que parece que 1 minuto de oração é um sacrifício, é uma luta mundial. Mas por quê? Porque vigiar não é somente ficar acordado. Vigiar é lutar contra tudo dentro de nós, que tenta nos fazer esquecer de Deus. Vigiar é enfrentar o cansaço, enfrentar o medo, a ansiedade, o celular, a distração, o autocentramento, a preguiça emocional, o barulho mental, as vozes interiores que dizem, faz depois, tu tá cansado, não precisa agora. E a gente simplesmente acredita nessas vozes e vai dormir. Mas Jesus está ali, no meio da noite, dizendo, fica comigo. E toda vez que a gente não consegue, não é sobre culpa, é sobre fragilidade, sobre humanidade, é sobre a carne que pesa mais do que o espírito. Sim, os discípulos dormiram. Sim, os discípulos falharam. Sim, eles não conseguiram vigiar. Mas Jesus não desistiu deles, não substituiu eles, não trocou eles, não cancelou eles. Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus não depende da nossa vigília, depende da vigília dele. Eles dormiram, mas ele permaneceu acordado. Eles fraquejaram, mas ele continuou firme. Eles ficaram em silêncio, mas Jesus orou por eles. Eles o abandonaram, mas Jesus entregou a vida por eles. O Getsemane revela uma verdade. Se dependesse da nossa força espiritual, ninguém seria salvo. Mas tudo depende da força dele, da entrega dele, da obediência dele. Eles dormiram diante a batalha, mas ele venceu a batalha mesmo assim. Ele venceu por nós, ele venceu por ti, ele venceu por mim. O Cristo do Getsemane é o mesmo Cristo da cruz. E o Cristo da cruz é o Cristo da ressurreição. E o Cristo da ressurreição é o Cristo que hoje nos ama, não para provar força, não para provar espiritualidade, não para apresentar horas perfeitas de oração, mas para estar, mesmo cansado, mesmo fraco, mesmo sem saber orar direito, mesmo que seja só 5 minutos, porque no reino não é o tamanho do tempo que muda a vida, é o encontro com Cristo. E ele prometeu, eu estarei convosco, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando estamos lentos, mesmo quando somos fracos. Ele não desiste de nós. Ele não abandona a vigília. Ele continua acordado, atento, presente, fiel, até que a nossa alma desperte novamente. Até que a gente encontre nele o descanso que o mundo não dá. E talvez tudo que Jesus esteja falando hoje é: fica comigo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. Comenta aqui embaixo o que tu acha sobre isso, qual é a tua dificuldade na oração. Comenta aqui embaixo. E também, se tu tem alguma dica de como se concentrar mais para orar, de como ter um tempo melhor com Deus, comenta aqui embaixo. E se tu chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve no canal e nos ajude a aumentar essa família. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau!